Vamos iniciar os trabalhos desta quarta-feira à noite, a nossa leitura. Pedir a permissão do mentor da casa que ele faça a discutir para que ele faça a vida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Pedimos a purificação da água, que o remédio é necessário que vão para nossas casas. E assim, em nome de Deus e Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nossa irmã Guida vai fazer a explanação e a irradiação para os lares. Nosso irmão Roberto vai fazer a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso está na Instruções dos Espíritos, que é uma mensagem passada pelo Espírito Exterminador Luís, Bordeaux, 1861. Os falsos profetas. Se vos dizem, o Cristo está aqui, não corrais para ali, mas ao contrário, mantei-vos em guarda, pois serão numerosos os falsos profetas. Não vedes as folhas da figueira que começam a desbotar? Não vedes seus numerosos brotos esperando a época da floração? E não vos disse o Cristo, reconhece-se a árvore por seu fruto? Portanto, se seus frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco ruim. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que precisais examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino vierem acompanhados de todas as marcas de semelhante ação, isto é, se possuírem o mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se as suas palavras juntarem seus atos, então podereis dizer, estes realmente são os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos em longos hábitos. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio exclusivo da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão dóceis e humildes de coração, a exemplo do Mestre, e acima de todas as coisas. Aqueles que devem, através de seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade, e que corre para a sua perdição, vagando em estradas tortuosas, serão, acima de tudo, modestos e humildes. Fugir de todos os que demonstram um só átomo de orgulho, como se isso fosse uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Recordai-vos de que toda criatura traz em sua fronte, mas, sobretudo em seus atos, a marca da sua grandeza ou de sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem tergiversar, sem segundas intenções, na estrada bendita que começastes a trilhar. Ide sempre, sem medo. Afastai corajosamente tudo que possa impedir vossa marcha rumo ao objetivo eterno. Viajantes, se deixardes vossos corações buscarem essa doce doutrina que vem revelar-vos as leis eternas, não ficareis senão por pouco tempo nas trevas e dores da provação, e irão satisfazer todas as aspirações pelo desconhecido presentes em vossa alma. Já podeis dar corpo a estes leves silfos que vedes passar em vossos sonhos, e que, efêmeros, podiam apenas encantar vosso espírito, mas não diziam nada a vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radiante que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que cumpristes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer de sua justiça, pois ele é Pai e sempre perdoa os filhos desgarrados que clamam por misericórdia.
continuai, avançai sem cessar. Que vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, ao feliz termo em que vos esperam todos aqueles que vos precederam. Que assim seja. Assim seja. Irmãs, irmãos, boa noite. Boa noite. Que nosso Mestre Jesus nos ampare, que a gente possa receber todos esses fluidos de amor que a espiritualidade está nos mandando, através da reflexão, né, e de todos os nossos bons propósitos. Nós vamos ver aqui sobre os trabalhadores da última hora e complementa com a leitura que foi feita do Evangelho também, né, que é os falsos profetas, tudo isso, os trabalhadores do bem, que a gente começa a refletir sobre. Então, quando a gente começa a trabalhar com a doutrina espírita, a estudar, a entender, a colocar na prática todos os ensinamentos do Mestre, a gente começa a angariar amigos espirituais e também amigos encarnados que nos rodeiam e que a gente tem os mesmos propósitos. E o propósito é o bem, é crescermos, é sermos melhores do que nós éramos antes um pouquinho. Né? A cada momento a gente tem essa oportunidade de nos melhorarmos. E principalmente, a gente aprende a ter gratidão. Que coisa maravilhosa foi esse dia de hoje. Tinha um vento bom também, porque ajudou a secar um pouco as ruas, né? E a gente ter essa gratidão à misericórdia de Deus, principalmente por a gente estar num paraíso que a gente não tem enchentes, né? E também que a gente tem uma oportunidade de servir. Porque todas as coisas que acontecem na vida são experiências. E Deus não é sádico. Como disse no Evangelho, Deus é Pai. E sempre que acontecem as calamidades, são oportunidades para que a gente possa exercitar o bem, o aprendizado que o Cristo nos trouxe, né? Colocar na prática esse aprendizado, através do bem. Então, ter gratidão pela oportunidade de servir. E também ter solicitude, desprendimento e prazer em ser útil. Quando a gente tem prazer em ser útil, sempre vai aparecer o trabalho. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E aí a gente ter essa oportunidade de ser útil é muito gratificante. Quando a gente consegue, né, suprir as expectativas, é óbvio. E como a gente viu ali do Evangelho, nós vamos complementar agora com os trabalhadores do bem, que é o capítulo antes dos falsos profetas, né? Atingiste o tempo que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disserem aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vosso ciúme e vossa discórdia para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Mas infeliz daquele que por suas dissensões retardarem a hora da colheita, pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão. E gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos recusastes a estender-lhes a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de apoiá-lo? Por quê pedis graças, vós que procurais vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa,
de maneira que aqueles não pensais nada mais. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e marca com seu dedo aqueles que só têm a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois ele confiará os postos mais difíceis no grande trabalho da renovação pelo Espiritismo, aqueles que não recuaram ante a tarefa. E então se cumprirá esta fala: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Que atual, não é? Aliás, o Evangelho, a Gênese, a gente está estudando cada vez mais, a gente se encanta, né, com que a Gênese vem nos trazer, né, as predições do Evangelho, né, que Jesus já dizia. Claro que foi escrito pelos apóstolos, pelos os evangelistas, mas ele já deixou dito aquilo ali, né, os alertas, que a gente tenha perseverança no trabalho, que a gente tenha gosto, tenha satisfação de trabalhar na sua vinha, né, porque ele sempre se referia a Deus como o Senhor da vinha, né, que nos dá essas oportunidades. O salário do bem é a consciência tranquila do dever cumprido. Quando a gente tem essa consciência, a gente, né, tem um salário do bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os seres humanos vê irmãos seus. Então, essa solicitude, né, que Jesus espera de nós, porque que ele sempre ele dizia, né, que Deus é Pai, e sempre nos trouxe essa certeza da paternidade divina e da nossa irmandade, né, como filhos de Deus, justamente por isso, né, para que a gente tenha essa, veja, enxergue os nossos irmãos de jornada como irmãos nossos, realmente irmãos com essa paternidade divina. Né? E quem não quer estender a mão para um irmão? Quem não quer dar um abraço caloroso num irmão em sofrimento? E mesmo de felicidade. Porque não vamos falar só de coisas ruins, porque Deus é bom, é misericordioso. Ele nos dá oportunidades para que a gente também seja feliz. Nós não nascemos só para sofrer. Nós nascemos para que a gente possa resgatar nossas dívidas, mas também nascemos para crescermos em amor, em fraternidade, em solidariedade. Né? E a gente tem que fazer isso. Né? E termos essa consciência tranquila de que nós estamos indo para esse caminho. Reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Vejam, o que os espíritos disseram, Kardec escreveu aqui, não quer dizer que somos santinhos, né? Ah, não, agora eu só conheço a doutrina espírita, conheço o Evangelho de Jesus, já criei asa. Até vontade a gente tem, né? Mas não, mas a gente faz um esforço danado para ser melhorado. Porque daí a gente já sabe. Bom, isso, Jesus faria isso? É a pergunta que a gente tem que fazer. Jesus faria isso? Como agiria Jesus em tal situação? É difícil. Né? Ele sabe que é difícil, o colega Pizzelli, né? Então, eu sei que é difícil, todos sabemos, estamos vivenciando isso, mas a gente tem que fazer aquele esforço sobre-humano para colocar na prática. Mas não quer dizer que a gente não vai falhar. Falhamos. Estamos aprendendo. A solicitude, o desprendimento e o prazer em ser útil geram um bem-estar que só o exercício destes, né, desprendimentos podem trazer. Então, só quem faz o bem pelo bem é que sabe o prazer que é. Dizem os estudos, não é? Que a verdadeira felicidade é essa. É a gente ter uma razão para viver. Interessa qual a razão, mas ter uma razão para viver. Algo por que lutar. E isso nos traz a
felicidade. Que pessoas que tenham, mesmo que seja cuidando de doentes, que tenha doença em casa, coisas que a gente se apavora às vezes, né? Como é que a pessoa tem tanta força? Mesmo assim, a pessoa não entra em depressão, porque ela tem essa grata satisfação, que é um amparo do alto também, né? Que a gente não pode duvidar nunca. E esse prazer é intraduzível em palavras, por ser um sentimento de alegria e energia fluídica, pela sintonia com os espíritos do bem. Muitas vezes a gente nem sabe avaliar, muito menos falar, né? Porque nosso vocabulário é muito pobre, já nos dizem os espíritos superiores, não é? Todo aquele que trabalha em prol dos outros, para si, acumula bônus. Olha os bônus horas aí, hein? Lá no nosso lar a gente sabe, né? André Luiz nos trouxe essa notícia maravilhosa. E a gente tem bônus horas. Então acumula para si bônus para o seu adiantamento moral. Então a diferença, né, de ter o bolso cheio de dinheiro do nosso salário, que é, né, natural que tenhamos quando a gente trabalha, mas esse salário espiritual é uma diferença muito grande. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. A ordem é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente tem que ter a obrigação para conosco mesmo. E Emmanuel diz, quer adquirir a luz, quer iluminar teu irmão de jornada? Adquira a luz primeiro. Então não adianta querer iluminar os outros, ou querer pregar alguma coisa para os outros, se a gente não der o exemplo. O exemplo é tudo. O dever principia sempre para cada um de vós, isso é um texto do Evangelho. O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite em que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Que ninguém transponha, né, a tranquilidade com relação a vós. Isso está no Evangelho, capítulo 17, item 7. Aquele ou aquela que cumpre o seu dever com alegria, ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo ou a si mesma. Cumpre o mandamento de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver aqui o que diz no Evangelho, capítulo 17. Eu marquei aqui para a gente dar uma lidinha sobre... Porque está meio curtinho aqui, eu dei umas espichadinhas com o Evangelho. Tá, então, sobre o capítulo 17, item 7. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido. Olha lá, o colega diz, né? Difícil, né? Mas é difícil. Porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem, do ser humano, é entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão, que é os nossos sistemas da atualidade, né? O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o ser humano. Mas como determinar com precisão este dever? Aí ele responde, como foi dito ali, né? Onde ele começa? Onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou repouso do vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Diz também aqui no segmento que o dever é o consentimento. O amor é o consentimento do coração. O dever é o consentimento da razão. Então, quando nós
a nossa razão consciente, nós temos consciência do dever que devemos cumprir. Mas o amor é o consentimento do coração. Porque quando a gente se expande e consegue colocar na prática, a verdadeira caridade, né, é o amor. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Ninguém é tão pobre que nada tenha para dar, e ninguém é tão rico que nada tenha a receber. Nenhuma caridade teria a praticar o ser humano que vivesse insulado, isolado, somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo em praticá-la. E ele consegue fazer a caridade para si próprio, né? Claro que faz também. É válido também que a gente deve, né, adquirir a luz, mas não consegue crescer a não ser junto com os seus semelhantes para praticar essa verdadeira caridade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si mesmo. Sua vida, então, é de um egoísta. Isso está no Evangelho também, capítulo 17, item 10. É uma questão de sintonia. Todos que se comprazem na prática do bem se agrupam e formam assim uma falange de amigos e parceiros voluntários, aqui ou além, na terra ou no mundo espiritual. Isso aí o André Luiz fala sobre nos Missionários da Luz também, né? Quando ele manda a mensagem para nós. E a gente está vendo agora, mais do que nunca, né? A solidariedade. Aquelas pessoas que estão imbuídas em ajudar, se unem, porque uma só pessoa não consegue. Até faz alguma coisa, mas não tudo que tem que ser feito. Mas juntos podemos mais. E é assim que tem que ser, nos unirmos, né, para que a gente possa ser mais forte. O trabalho, tanto profissional como voluntário ou espiritual, mesmo que com sacrifício e dificuldades, mas feito com alegria e prazer, se torna mais leve. Tem aquela história, né, do menino que estava carregando um outro quase do tamanho dele, e alguém perguntou, não está pesado? Ele disse, não, é meu irmão. Assim nós temos que pensar, né? Se a gente tiver que carregar. Tem outro ditado que eu gosto muito de dizer, meu irmão me chamou, eu coloquei minha dor no bolso e fui. Né? E assim nós temos que ser. Colocar a nossa dor no bolso e ir. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Há como que um contentamento, uma paz de espírito, pela gratidão da oportunidade de poder servir e ser útil. Só quem faz sabe. Como nós vimos ali adiante, né? Não tem palavras, é sentimento, essa satisfação. Não de orgulho, de prepotência para diminuir os nossos irmãos que estão sendo ajudados. Não, mas aquela satisfação íntima, né? Que é só sua. Todos aqueles que queiram seguir os passos do Mestre saberão que, unindo esforços no bem, chegarão com mais satisfação e mais rapidamente ao termo da obra. Qual obra? De mim mesmo. De mim mesma. Porque nós somos seres em construção. E nós vamos chegar ao termo da obra quando, ou mais rapidamente, né? Quando realmente a gente colocar as nossas mãos à disposição e essa obra será pronta. Muito obrigada. Que assim seja.
Amado Mestre, estamos aqui com o coração e as mentes abertos para a espiritualidade, com a certeza do amparo dessa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, os nossos anjos da guarda, nossos mentores. E é com gratidão que oramos pelos outros, pelos nossos irmãos de jornada. Aqueles que já partiram para a verdadeira vida, de que seja qual for a forma, que eles sejam acolhidos, Jesus, por mãos amigas, espíritos consoladores e encaminhados para um local de refazimento. Os nossos entes queridos, que partiram antes de nós, que eles vá preparando o caminho para quando chegar a nossa vez. Obrigada, Senhor, por essa doutrina bendita que nos ampara, que nos esclarece, nos consola. Obrigada, Senhor. Queremos orar por todos aqueles que estão nas enchentes, esses nossos irmãos que estão em abrigos, que eles tenham muita fé, muita esperança, que ergam a cabeça e sigam em frente, que toda ajuda chegue para eles de forma adequada, que esses espíritos bondosos e consoladores que estão amparando os tarefeiros encarnados, aqueles que estão se empenhando em ajudar, que esses nossos irmãos humildemente consigam ter gratidão, que não percam a fé, que não é castigo divino, são consequências. E esse entendimento dá mais consolo, porque a gente consegue ir em frente e erguer a cabeça. Obrigada, Senhor, por a gente poder entender os desígnios de Deus. Queremos, Jesus, agora orar pelos nossos lares, a nossa casa, que seja visitada por esses fluidos magnéticos de amor, de harmonia, de paz, de saúde. Cada aposento do nosso lar seja magnetizado, que todos aqueles nossos amores, amigos que lá vivem conosco, recebam, em forma de um abraço fraterno, essas energias. E que nós, Jesus, quando chegarmos aos nossos lares, tenhamos gratidão por termos um abrigo e um teto. Obrigada, Senhor. E aqui que estamos, somos gratos que o nosso corpo físico seja restabelecido de qualquer doença, qualquer dor, mas acima de tudo, Jesus, que a nossa alma seja curada e iluminada, para que todos que se aproximem de nós, encarnados ou desencarnados, possam sentir a Tua presença. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja.